E aí pessoal, dando continuidade à nossa playlist de Origem da Vida, faremos uma atividade baseada na aula anterior, onde discutimos a respeito das teorias da abiogênese contra a teoria da biogênese, e também faremos questões relacionadas ao processo de pasteurização, que foi fruto desse discurso científico. Vamos começar com a questão do Enem de 2012. Ela diz assim: em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz cozido são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelo cientista ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostram experimentalmente que, letra A, os seres vivos podem ser criados em laboratório. Não foi sobre isso que eles discutiram. Eles discutiram a respeito do processo de abiogênese ou biogênese. E o que foi isso? A teoria abiogênica, ela defendia que os seres vivos surgiam a partir da matéria inanimada, enquanto a teoria biogênica, ela seguia na hipótese de que os seres só podem surgir a partir de outro ser vivo, a partir da reprodução de outro ser vivo, seja essa reprodução uma reprodução sexuada ou assexuada. Vamos lá. Então a letra A não pode ser, porque não era disso, não era sobre ser criado ou não em laboratórios. E isso ainda não foi possível que isso acontecesse, que fosse criada uma vida em um laboratório. Foi possível até hoje uma clonagem de outro ser vivo no laboratório, mas nunca a criação em si da matéria inanimada no laboratório. Vamos lá. Letra B. A vida se organizou no planeta a partir de micro-organismos. Pode ser que isso seja verdade, quando digamos assim, é verdade, porque o primeiro ser vivo teve que ser um ser unicelular, um ser que possuía uma única célula, porque os seres multicelulares formados por duas ou mais células, eles surgem a partir do agrupamento de seres unicelulares, mas isso será estudado mais para frente, não agora. Então não é exatamente disso que ele fala, não é sobre qual ser originou, mas se pode ou não ser originado da matéria inanimada. Letra C. O ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. É exatamente disso que a teoria fala. A teoria proposta por Redi e proposta por Pasteur é a teoria biogênica, de que os seres vivos só existem a partir da reprodução de um ser vivo pré-existente. Mas enquanto Redi refutou a teoria abiogênica no sentido macroscópico, ou seja, na matéria macroscópica, aquela que nós podemos observar, aqueles seres vivos que nós podemos observar, como sapo, lagarto e assim por diante. Mas o Pasteur refutou a teoria abiogênica no sentido microscópico, enquanto Redi refuta no sentido macroscópico, Pasteur refuta no sentido microscópico, mas ambos afirmam a mesma coisa. Só é possível haver um ser vivo a partir da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Nós vamos continuar e ler as questões abaixo. Letra D diz o seguinte: seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados. Não é sobre teoria da evolução que ele fala na teoria biogênica e abiogênica. Não é esse o discurso que está sendo contraponto e que está sendo debatido por esses cientistas. Então não é sobre evolução. Não é, a letra D não pode ser verdadeira por causa disso. Letra E. Vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente no cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. Então, se eu concordasse com isso, eu estaria concordando com a teoria abiogênica. Ou seja, não foi preciso uma reprodução para que um ser vivo surgisse dentro daquele cadáver. E essa teoria é aceita pela teoria da abiogênese. Enquanto a teoria biogênica diz, é preciso haver outro ser vivo e esse ser vivo tem que executar uma reprodução, seja ela sexuada ou assexuada, para que surja outro ser vivo. É necessário então um ser vivo pré-existente. Então a resposta, letra C. A teoria proposta por Redi e os experimentos propostos por Redi e Pasteur afirmam que um ser vivo só pode existir a partir de outro ser vivo pré-existente. Vamos para essa questão. Ela diz o seguinte: o experimento de Louis Pasteur
foi essencial para acabar com a ideia errônea existente na época sobre a origem da vida. A teoria que entrou em descrédito por causa do experimento de Pasteur foi a teoria celular. Para quem assistiu minha primeira aula vai lembrar disso, mas vamos recapitular aqui. O que a teoria celular diz? Ela diz que a célula é a base fundamental da vida. E não é sobre isso que ele refuta. Ele não tem como tirar de descrédito essa teoria. Essa teoria é aceita até aos dias de hoje. Letra B. A panspermia. O que é a panspermia? Panspermia é uma teoria de como surgiram os seres vivos, que ela acredita que os seres vivos surgiram do universo. A matéria viva veio do universo, ou um ser vivo em si veio do universo e não surgiu no planeta Terra. Essa teoria é proposta pela panspermia. Nós estudaremos essa teoria mais aprofundada na aula seguinte. A letra C diz teoria da biogênese. Não, Pasteur não tirou o descrédito da teoria da biogênese, porque a teoria da biogênese é a teoria que ele defendia. Inclusive, ele foi o responsável por acabar com a discussão entre a biogênese e biogênese e colocar a teoria biogênica como a verdadeira, como aceita até os dias de hoje. E a letra D diz teoria da abiogênese. Foi exatamente essa teoria que ele tirou de descrédito. Ela não é aceita mais nos dias atuais. Letra E. Ancestralidade comum. Ancestralidade comum é algo relacionado à evolução, que vai ser tratado por Charles Darwin, Wallace e Lamarck. E não é o caso estudado por Pasteur. E não foi tirado de descrédito. A teoria da evolução é aceita. A teoria da evolução é aceita como uma verdade científica. Se você tem dúvidas a respeito do que é uma teoria dentro do campo científico e qual a diferença dela entre a teoria no campo científico e dentro do campo do senso comum, dentro do cotidiano, tem uma aula específica que fala sobre isso. Então vamos dar continuidade. A resposta é a letra D. A letra D diz que a teoria da abiogênese entrou em descrédito graças aos experimentos de Louis Pasteur. Eu coloquei assim: técnica que consiste em aquecer e resfriar bruscamente um alimento, a fim de conservá-lo e eliminar os micro-organismos capazes de causar doença. Letra A, esterilização. Letra B, pasteurização. A pasteurização é sim um processo de esterilização e de conservação dos alimentos, mas ela não é só isso. Ela não é só uma esterilização, ela também é um processo de conservação. O que é uma esterilização? Esterilização pode ser feita com uma colher. Se você pega uma colher e você se alimenta dela, logo depois você ferve uma água e joga aquela colher lá, você está fazendo um processo de esterilização. Então, a pasteurização é sim um processo de esterilização, mas nem toda esterilização é em si uma pasteurização. Existe uma diferença entre eles. Então, esse aquecimento de um alimento sem chegar no ponto de ebulição e sem destruir seus nutrientes, só para eliminar os micro-organismos que fazem a decomposição e que causam doenças, e logo depois fazer um resfriamento brusco, isso nós chamamos de pasteurização. Letra B. E vamos para a última questão. Ela diz assim: o que era defendido pela teoria ou hipótese da abiogênese, hipótese abiogênica? Aqui diz assim: letra A, os seres surgem também pela abiogênese além da reprodução. Ou seja, além de surgirem da matéria inanimada, eles surgem também da reprodução. Letra B, os seres surgem pela abiogênese apenas. Ou seja, os seres surgem apenas da matéria inanimada. E letra C, os seres surgem apenas da reprodução. A letra C, ela corrobora com a teoria da biogênese. Então a letra C já não é aceita como verdadeira. Letra A diz: os seres surgem também pela abiogênese além da reprodução. E era exatamente isso que eles defendiam. A teoria biogênica não negava a reprodução, não negava que os seres surgiam através do processo de reprodução. O que eles defendiam era o seguinte: além do processo da reprodução, os seres podem surgir da matéria inanimada, do lodo e de coisas assim. Então a letra A é a verdadeira, porque a teoria biogênica ela defendia os dois, que os seres surgiam da reprodução e da matéria inanimada. Então, letra A é aceita como verdadeira.